Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Carolina Vasconcelos e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Flora Vilela. Oi, Flora! Oi, Ana! E olá para os nossos queridos ouvintes em mais uma sexta-feira. Minha gente, eu sei que está ficando até repetitivo, porque a gente está acompanhando esse assunto muito de perto nas últimas semanas, mas hoje a gente vai falar de um novo capítulo na tentativa de privatização da Copasa, a aprovação em primeiro turno pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais da autorização para vender a estatal. Vamos tratar também das tensões que têm aumentado entre o Poder Legislativo, o Governo Federal e o STF. A gente também conversa sobre a confusão que está acontecendo entre a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e os filhos do ex-presidente, que tem gerado repercussões no PL e na organização da extrema-direita de modo geral. A briga começou com uma divergência lá no Ceará, mas é parte da disputa pelo espólio eleitoral de Jair, que está preso e inelegível. E é para conversar sobre todos esses assuntos que temos com a gente aqui no Enfim Sexta de hoje a Adriana Souza, professora e vereadora de Contagem pelo PT. Oi, Adriana. Olá, pessoal. Ei, Flora. Ei, Carol. Ei, Ney. Ei, todos os ouvintes aí do Brasil de Fato, desse podcast de luta. Bom dia e bom debate para a gente. Bom dia, Adriana. E como você já anunciou, quem também compõe a nossa bancada de hoje é o Ney Zavascki, dirigente nacional do MST aqui em Minas Gerais. Tudo bem, Ney? Tudo bem, bom dia, Ana, bom dia, Flora, e bom dia especial aí para Adriana. Prazer agora dividir essa bancada com essa nobre vereadora, lutadora aí da nossa grande cidade de Contagem. Também dar um alô especial aí a todos os nossos ouvintes do podcast, aos ouvintes da Rádio Autêntica Favela. Então fica por aqui que a gente volta com essa análise logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, a gente já vem tratando nas últimas semanas sobre esse tema, mas aqui em Minas Gerais a pauta segue sendo a tentativa de privatização da Copasa, que é a nossa companhia estatal de tratamento de água e também de saneamento. Na terça-feira foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei que autoriza a venda da Copasa. Foram 50 votos favoráveis e 17 contrários no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ney, queria que você comentasse um pouco como que você avalia essa votação e quais são as margens para a gente, enfim, enfrentar a privatização agora. Ana e nossos ouvintes, eu acho que a gente já vem, eu tenho escutado os outros podcasts, a gente se encontra aqui uma vez por mês, né, mas vários outros companheiros e companheiras têm participado aqui e trago esses elementos para os nossos ouvintes, né. Eu reforço a questão do que está em jogo, né, na privatização da Copasa. Essa crise do sistema capitalista, ele coloca essa sanha do capital em se apropriar dos recursos naturais. Parece que, mas a Copasa é o saneamento básico. A Copasa é o elemento central da privatização da água no nosso estado. Então, não é o serviço de saneamento, porque parece que o serviço de saneamento é difícil, às vezes, para o nosso ouvinte entender. O que o capital, para sobreviver, precisa hoje é se apropriar da água e privatizar ela e garantir um monopólio que nós sejamos obrigados a comprar de uma empresa privada a água, que é o elemento da vida. Ao privatizar a Copasa, o que vai imperar não é ter um serviço de saneamento, é o lucro, porque é essa a lógica das empresas, né? A Copasa, ela tem uma grande reserva ambiental aqui na cabeceira de Belo Horizonte, na saída aqui para o Rio de Janeiro, e que do lado você tem uma pressão terrível da mineração, no Jardim Canadá e Nova Lima, mineradoras já atuando na borda dessa reserva, da onde nasce boa parte da água que vai abastecer uma parte importante da capital. Se a lógica é o lucro, não é o serviço da água,
água, logo, vocês podem escreva, o Ney disse no podcast Enfim Sexta, que logo eles vão, se a taxa de lucro da mineração, do minério de ferro tiver mais alta que o serviço de água, logo eles vão achar uma brecha para começar a minerar dentro daquela reserva ambiental que ela é fundamental para a vida das pessoas de Belo Horizonte. Então, o risco de colapso dessas empresas ao ir para a lógica do lucro é muito grande, e isso vários outros aqui já colocaram nessa bancada. O legislativo, ele é hoje o palco de expressão do poder da direita e da extrema-direita. Nós vamos, ainda nesse podcast, isso, mas é ali que eles estão encastelados, porque o poder econômico faz a gente ter uma representação das empresas, do capital, e não uma representação do povo nas casas legislativas, né? São poucas as Adrianas e os deputados e deputadas, vereadores e vereadoras que defendem efetivamente o povo. A única mudança possível, a única forma de nós derrotar a privatização da Copasa é com mobilização social. É a sociedade, é nós aqui, todos os nossos ouvintes, vai votar no dia 11 de dezembro a privatização da nossa água. Se nós não se mobilizar, nós vamos beber água da privada. Nós vamos pagar mais caro pela água, pelo serviço de esgoto. As comunidades que são periféricas não vão ter acesso à água, porque lá não gera lucro. Não tem outra forma, não. Só a mobilização social. Todas as organizações têm que mobilizar suas bases, a sua militância, para nós acompanhar de perto e pressionar os nossos deputados e deputadas a derrotar esse projeto. E também convocar, o conjunto aí da população mineira a pressionar os seus deputados, de direita, de centro, Os de esquerda já têm isso muito claro, mas esses deputados que têm voto lá nas cidades que vão ser prejudicados pela privatização têm que receber a pressão dos seus eleitores. Essa é a única forma. Eu concordo muito com tudo que o companheiro Ney trouxe, e todos os companheiros parlamentares, sindicalistas têm trazido sobre essa questão da privatização da Copasa, mas eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar assim muito claro, O desgoverno Zema, ele aplica hoje em Minas Gerais a cartilha do bolsonarismo periférico, que foi derrotado em 2022, do desmonte dos serviços públicos, entrega do nosso patrimônio e tensionamento institucional o tempo inteiro para poder avançar com a sua agenda entreguista. E hoje a Copasa, que é a bola da vez, é simplesmente transformar a água, que é um bem básico, um direito fundamental, numa mercadoria de luxo, porque são essas cidades e nas suas periferias onde hoje já acontece um racionamento de água, dia sim, dia não. Então a gente tem aqui em Contagem, a região de Nova Contagem, que às vezes fica 5, 10 dias sem água, isso com uma Copasa e uma empresa que ainda é pública, que a gente sabe que está no processo de sucateamento para poder fazer com que a opinião pública seja contrária à empresa e por isso também seja mais fácil aprovar a privatização sem uma mobilização popular, mas a gente precisa agora nesse momento que já foi aprovado no primeiro turno, além de continuar esse processo de mobilização nas redes, nas ruas, de sensibilizar a população, de alertar a população de que a privatização significa conta mais cara, serviço mais precário, mas também a falta d'água que já acontece nas periferias, ela vai se tornar cada vez mais corriqueira e Minas Gerais hoje ela lidera o ranking por adoecimento com relação às questões que são ligadas à falta de saneamento, justamente porque nas cidades que não são atendidas pela Copasa, a gente não tem saneamento, não tem esgotamento sanitário quase nenhum. Então, a gente precisa fazer essa mobilização, mas também eu acho que temos um passo importante para fazer, que é sensibilizar os prefeitos, as prefeitas e as prefeituras para resistir a essa privatização, porque eles sequer foram consultados para a gente resistir a esse processo, que a gente sabe que tem muitos vícios, que inclusive o Tribunal de Contas do Estado já recebeu denúncia, a gente vai falar sobre aqui hoje, e a gente sabe que esse processo, que é completamente viciado, que tem muitas ilegalidades, ele pode também ser revertido na justiça, mas enquanto esse momento não chega, a gente precisa seguir na mobilização social, na mobilização das redes, das ruas,
Tá certo, Ney, Adriana. E aí, então, entrando de novo nesse tema da opinião pública, né? Essa semana o TCE confirmou ao Brasil de Fato que recebeu respostas da intimação feita à Copasa na semana passada. O motivo da intimação é a denúncia de um monitoramento contratado pela Copasa e realizado pela multinacional de consultoria Ernst Young. A estatal teria pago 7 milhões pelo serviço, mesmo antes do início da tramitação de qualquer projeto que autorizasse a venda da empresa. Entre os monitorados estava o Brasil de Fato, além de deputados, órgãos de controle, mais de 500 prefeitos, vários membros do TCE, veículos de imprensa, influencers, entidades sindicais e quase 300 pessoas da população de vários municípios. E aí, diante disso, Adriana, queria que você comentasse pra gente se esse tipo de monitoramento é suspeito e qual que é o interesse da Copasa em monitorar todas essas pessoas. Essa questão desse contrato de espionagem é um dos maiores escândalos que eu acho que a gente vivencia hoje no estado de Minas Gerais. Quando quem deveria prestar conta paga uma consultoria de 7 milhões para vigiar opositores de quem é crítico a algum tipo de posicionamento de um governo ultraliberal e entreguista, como é o dos governos Zema, a gente precisa ligar o alerta mais do que amarelo, já partir para o vermelho. Acho que essa é uma situação que o TCE já está debruçada para poder averiguar, para ver as questões de ilegalidade, porque não tem justificativa legal nem moral de uma empresa pública contratar uma consultoria de 7 milhões que não tem nada a ver com saneamento básico, com infraestrutura, com garantia de água, com ampliação de rede de esgoto e que simplesmente se concentra em vigiar parlamentares, prefeitos, jornalistas que têm se debruçado sobre os interesses que estão em jogo da privatização da Copasa. Então, isso é um escândalo gigantesco e é um desvio de finalidade da empresa para investigar esse contrato que já demonstra que não tem nenhum tipo de finalidade pública, muito antes, pelo contrário, ele denuncia a captura do Estado por uma lógica autoritária, que não aceita sequer oposição, crítica e a vigilância democrática daquilo que uma empresa pública deveria estar fazendo ou não, do ponto de vista da sua prestação de serviços públicos. Então, hoje, quando a gente vê a população, muitas vezes, questionando a qualidade do serviço da Copasa, o que eu tenho dito sempre para as pessoas é que o que a gente precisa fazer não é vender o nosso patrimônio, é trocar uma gestão ineficiente que ataca os serviços públicos para poder desmontar e entregar para os amigos do rei, privatistas que estão de olho no patrimônio que é do povo. Eu acho que, assim como essa situação, a gente tem outras que a gente assistiu recentemente, prisão do Vorcaro, toda essa relação dos bancos com a Faria Lima, com o PCC, com parlamentares do alto escalão, de centrão, da extrema-direita. Então, acho que a gente vai assistir em Minas Gerais também capítulos que vão demonstrando cada vez mais como o governador Romeu Zema, ele é a reprodução da cartilha do bolsonarismo na periferia, em Minas Gerais, que foi derrotado em 2022, que está sendo hoje criminalizado, penalizado, e em breve nós teremos Zema e seus comparsas também criminalizados aqui em Minas Gerais, e o povo de Minas Gerais vai poder conhecer de perto e ter claro, infelizmente, o rumo que a gente escolheu para Minas Gerais nos últimos anos. E em 2026 a gente precisa fazer com que isso reverbere, com que as pessoas conheçam, para que a gente possa mudar os rumos de Minas Gerais, construir um projeto soberano, democrático para Minas Gerais. Para nós finalizar essa parte aí da Copasa, eu queria só reforçar isso que a Adriana foi muito feliz em colocar e dar nome aos bois. E o primeiro que nós temos que nomear aqui é que esse é um projeto da ultradireita entreguista, que tem nome, é um governo ineficiente, um governo que mascara sua má gestão e que agora, para tentar garantir as entregas aos seus amigos do patrimônio público, faz todo esse processo para a privatização da Copasa. E o outro é o nome disso que foi realizado dentro da Copasa, que é espionagem. E isso é um nível de absurdo. Nosso ouvinte tem que entender isso. Você imagina que 7 milhões que poderiam ser utilizados
para qualificar o serviço de abastecimento de água em algum lugar, que poderia qualificar o serviço de esgoto em algum lugar, que poderia ser utilizado a serviço do povo mineiro, ele é usado contra o povo mineiro. É isso, Ney, Adriana. Vamos seguir, então, acompanhando esse tema. É bem provável que o projeto de privatização da Copasa entre em pauta na Assembleia em segundo turno ainda nesse mês, e é importante que o nosso ouvinte converse com seus familiares, amigos, colegas sobre tudo que está em jogo, e também faça isso que Ney alertou e a Adriana também, pressionar os deputados para que não votem, né, a favor da privatização da nossa empresa pública. Bom, mas agora mudando um pouquinho de assunto, no Brasil, o que tem chamado a atenção é o aumento dos conflitos entre os três poderes da República. Na quarta-feira, após um período de constantes ameaças por parte do Senado, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, restringiu à Procuradoria-Geral da República o poder de denunciar ministros da Corte ao Senado por crimes de responsabilidade e, portanto, de iniciar um processo de impeachment. A medida provocou reação imediata entre parlamentares que prometem medidas de retaliação ao Supremo caso não seja revertida, né, Flora? É isso, e aí, por sua vez, a relação entre o Legislativo e o governo federal também está com alguns impasses aí. Atualmente, o principal deles gira em torno da indicação do Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, que não foi muito bem aceita pelo presidente do Senado. A sabatina desse candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal foi marcada para ocorrer na próxima semana, mas acabou desmarcada e não tem ainda uma nova data para acontecer. Como retaliação a essa indicação, o Congresso derrubou 52 vetos do presidente Lula ao chamado PL da devastação. Aquele mesmo, voltou. Aquele que a gente estava falando lá no meio do ano. Outro foco de disputa são as chamadas emendas impositivas, que dão ao Congresso grande parte do controle sobre o orçamento federal. Bom, diante de tudo isso, Adriana e Ney, a gente queria que vocês comentassem como que vocês estão analisando esse cenário político e que relação, que esses conflitos têm com as eleições de 2026. Ana e Flora e nossos ouvintes, a tensão entre os três poderes, ela está muito claro, falei já anteriormente, nós, com a derrota do bolsonarismo, para essa coalizão que nós conseguimos conformar do campo democrático brasileiro, não é a esquerda, mas essa coalizão que a esquerda conseguiu construir com esse campo democrático, com a retomada com o governo Lula, ela coloca o Congresso, e aí os movimentos sociais têm denunciado, teve várias mobilizações naquele processo da PEC da bandidagem, da proteção, que eles tentaram se proteger, do Congresso inimigo do povo. O Congresso, hoje, ele é o local da extrema-direita e da direita, é onde eles estão encastelados e é da onde eles fazem a luta pelo seu projeto. Esse projeto de retirada de direito dos trabalhadores para poder aumentar a taxa de lucro, para aumentar os ganhos das empresas, que são quem coloca a maioria desses deputados lá, do projeto do agronegócio, do projeto da mineração, de extração de riqueza do povo brasileiro, é lá, então, nesse Congresso, inimigo do povo, que está encastelado esse poder. E aí a gente tem que olhar para os outros poderes, essas contradições que aparentemente são colocadas como uma picuinha, mas o que está por trás? Do ataque do Senado, do Congresso, ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, vamos lembrar, ele não é um órgão de esquerda ou de direita, é um órgão que, teoricamente, ele tem que garantir a defesa da Constituição, do que é elementar do normativo legal brasileiro, que é a Constituição. Então, o ataque ao Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal, pela extrema-direita, porque não dá também para dizer o Congresso é como se fosse algo abstrato. São os partidos da extrema-direita, são os senadores bolsonaristas, os deputados bolsonaristas, não conseguiram dar o golpe contra o povo brasileiro e, ao ser criminalizado pelo Supremo, ao ser condenado num processo legal onde tiveram ampla defesa, eles atacam, então, esse poder. E atacar esse poder em última análise aqui, para mim, é claramente um ataque à Constituição. Eles querem que a Constituição, com todas as contradições que tem, garantir o direito para os trabalhadores, garantir o sistema de saúde público, sistema de educação pública, função social da propriedade privada. Então, esses elementos
eles hoje entram em choque com o que eles querem de projeto de mundo, que é um combate aos pobres, privatização dos serviços públicos. Então, atacar o Supremo é atacar a Constituição. É isso que eles estão fazendo. E por isso eles têm que garantir que não vão juristas qualificados, juristas que defendem as pautas populares, sabem que a Constituição garante o direito do povo e vão defender essa Constituição. Então, não deixar o Jorge Messias ir para o Senado é uma pauta deles, assim como enfraquecer ou ameaçar o Supremo Tribunal Federal com os impeachments, que eles já tentaram pedir vários, né? E o Executivo é o governo Lula, né? É esse projeto que mesmo diante de um banco central autônomo que garante a taxa de juros lá em cima e trava o desenvolvimento do país, diante desse Congresso que sequestra o orçamento público para as emendas parlamentares, é um governo que tenta, dentro dessa margem de manobra, ter alguns avanços para o povo brasileiro, e isso que esse Congresso inimigo do povo não quer. Essa disputa entre os poderes é uma disputa entre a direita e a extrema-direita encastelada no Congresso, inimiga do povo brasileiro, e aquele poder limitado que é o poder judiciário ali no Supremo, mas que está defendendo a Constituição e os direitos garantidos na Constituição, em todas as lutas que garantiram essa Constituição nossa, e um executivo, e que não há possibilidade, ou muito difícil, né, da extrema-direita se viabilizar numa disputa eleitoral e derrotar o presidente Lula, porque mesmo dentro dessa margem tem garantido avanços importantes para o povo brasileiro. Então, o ano que vem vai ser uma disputa muito forte entre esse modelo da extrema-direita e esse modelo que está garantindo direitos para o povo brasileiro. É a antecipação do processo eleitoral. Na verdade, o processo eleitoral não parou depois da eleição que elegeu Lula, né? Eles se encastelaram no Congresso e fizeram todo esse movimento de tentar garantir a retirada de direito dos trabalhadores, que é isso que o projeto da extrema-direita quer, via Congresso, limitar o governo para que não garanta benefícios para o povo brasileiro, não gere desenvolvimento no país, e aí colocar isso na conta do Lula e desmontar a nossa Constituição. Então, essa disputa ela nunca parou. É isso aí, Ney. Sempre lembro as pessoas de que a crise institucional que a gente vive hoje e a disputa entre os três poderes é o grande legado do golpe parlamentar e jurídico de 2016, que deixou o legado da crise institucional, do bolsonarismo, que é golpista com a extrema-direita e que hoje a gente vê aflorando. Eu queria lembrar aqui da frase famosa do Romero Jucá, um acordo nacional com o Supremo, com tudo, para poder reafirmar o que o Ney disse, né? O Supremo, ele não é um parceiro das camadas populares, da classe trabalhadora, do povo, mas, porém, contudo, todavia, como foi um parceiro no golpe em 2016 e abriu a caixa de Pandora e trouxe o bolsonarismo para o centro da política no Brasil, hoje faz uma luta de contenção justamente do bolsonarismo e do golpismo que tomou conta da política institucional. Então, hoje, quando a gente vê um Congresso que, de fato, atua como inimigo do povo, que quer se blindar, atacando o STF, como se agora é o STF que quer se blindar quando limita o direito ao impeachment ao Ministério Público, à PGR, a gente vê justamente essa briga entre poderes que estiveram juntos em 2016 para tirar um governo popular, democrático, que fazia o nosso país avançar. Então, esse é um cenário muito ruim, e quem sai prejudicado nesse cabo de forças entre os poderosos é a população que vive na cidade, precisando de melhoria no SUS, de saúde, de vaga na escola de tempo integral, que precisa de liberação dos orçamentos, que hoje o Congresso também capturou o orçamento do Executivo. Então, a gente vive, infelizmente, nas cidades, o impacto dessa briga institucional. E quando a gente pega, por exemplo, o PL da devastação e os vetos
que foram derrubados do presidente Lula, Minas Gerais está no centro dessa disputa. É aqui em Minas Gerais que a gente tem a mineração predatória, o agronegócio, a especulação imobiliária que entra nas nossas cidades e que invade as nossas áreas de proteção ambiental e coloca a nossa natureza em risco, a nossa água em risco. Ou seja, a gente coloca a raposa para cuidar do galinheiro, é Minas Gerais que vai sair prejudicada, porque aqui a gente pode ter empreendimentos de barragem de rejeito aprovados e autolicenciados pelos próprios empreendedores da mineração predatória. Também esse tensionamento hoje do Senado com a indicação do governo Lula, né, pela escolha do Jorge Messias. Tudo isso está no tabuleiro e no xadrez eleitoral. A gente sabe que tanto o Congresso como o Senado tentam frequentemente enfraquecer o governo Lula, que tem demonstrado todos os dias o acerto da sua política. Então, a cada vitória do governo Lula, o Congresso e o Senado quer imprimir alguma derrota para enfraquecer o presidente, que a gente já avista o tetra. A gente sabe que vai ser difícil, que vai ser uma luta dura, porque a extrema-direita joga baixo, não joga dentro das 4 linhas, muito antes, pelo contrário, são golpistas, dão golpes baixos, e a gente sabe que a gente vai ter um grande enfrentamento em 2026 e que essa crise institucional, ela quer dizer isso, né? É uma tentativa também de enfraquecer o presidente Lula e o projeto democrático popular que tem avançado com todos esses dificultadores que a gente tem apontado aqui. Então, essas relações do governo com o Congresso, que são o tempo todo e cada vez mais tensas, elas só adiantam esse processo eleitoral em que o presidente Lula está hoje bem posicionado. E vamos lembrar que nós estamos em dezembro e nós iniciamos janeiro nas cordas, com o presidente Lula perdendo aprovação, popularidade em cada pesquisa que era apresentada, e ele fez uma retomada, uma ofensiva, foi aos estados, conversou com o povo, fez mudança na sua política, fez mudança na sua comunicação e apresentou respostas imediatas para a melhoria da vida do povo, e a gente agora está colhendo os frutos disso, e o Congresso e o Senado, obviamente, tentam dificultar a nossa vida, aprovando pautas impopulares no Congresso, numa tentativa de enfraquecer o nosso governo, e que em 2026 a gente possa reeleger o presidente Lula, mas que a gente possa mudar a correlação de força na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Congresso Inimigo do Povo, porque as derrotas que nós temos tido são exatamente nos parlamentos, e é lá que a gente precisa mudar em 2026 essa correlação de forças, elegendo deputadas e deputados estaduais em Minas Gerais que estejam de acordo com um projeto de desenvolvimento e soberania para o povo de Minas, e elegendo deputados federais que estejam em conformidade com o projeto popular e democrático que está em curso com o governo Lula no Brasil. Então, a nossa tarefa, ela é grande, ela é árdua, mas eu acredito que nós vamos ter vitória. Como diria Ariano Suassuna, nem um otimista, porque os otimistas são bobos, nem um pessimista, porque o pessimista é chato, mas que nós sejamos todos realistas, esperançosos, e vamos colocar a mão na massa. Pois é, gente, aí falando então de um outro bafafá dessa semana, que é o desentendimento público entre os membros da família Bolsonaro. Somente 10 dias após a prisão do Jair Bolsonaro, tem surgido desentendimentos entre a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, e os filhos do ex-presidente. A crise escalou e se tornou pública com a declaração dela criticando a aproximação do PL com o ex-ministro Ciro Gomes, lá no Ceará. Em seguida, a ex-primeira-dama foi desautorizada pelo senador Flávio, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo vereador Carlos Bolsonaro. Diante de tanta confusão, Ney e Adriana, como que fica o futuro político da extrema-direita e como que vocês têm enxergado a atuação da Michelle? Ora, a extrema-direita, ela está numa encruzilhada interessante, porque a extrema-direita, isso que a Adriana trouxe muito bem, que o Supremo foi, dentro do acordo, foi fundamental para isso, que foi retirar do esgoto da história essas pautas e essa expressão da extrema-direita. Os nossos ouvintes, que muitos foram enganados aí pela extrema-direita, votaram. Então, essa utilização das pautas dos costumes, a apropriação da religião, tudo isso que foi
colocado como uma máscara para poder a extrema-direita chegar no governo do nosso país, ela fez parte de um acordo da direita neoliberal. E a direita neoliberal, não necessariamente, ela é a extrema-direita lumpen, né? Essa extrema-direita que está vinculada a tudo que nós temos de sujo na corrupção. Não só a extrema-direita, mas a direita, o centrão. Então, cada vez mais nós estamos conseguindo levar até o povo, a ação dos Ministérios Públicos, mas fundamentalmente da Polícia Federal, ela está desvelando muita coisa para o povo mineiro, das ligações, dos crimes, da corrupção, da apropriação de recursos públicos. E aí, tudo isso, ele está colocando um desafio grande para a extrema-direita de se viabilizar eleitoralmente. Então, existe esse espólio eleitoral do Bolsonaro, muito criado por uma manipulação psicossocial, né, da própria cognição das pessoas, né? Você encontra gente que defende o Bolsonaro que nem sabe o que está defendendo, parece quase uma doença, não consegue pensar num deputado como o Bolsonaro que nunca fez nada, não tem nenhuma lei relevante que ele apresentou e que ele fez, um governo que deixou morrer 700 mil pessoas por incompetência, por ineficiência, ou porque simplesmente quis deixar morrer, toda essa trama de corrupção de uma família que se enriqueceu com corrupção, com lavagem de dinheiro. Então, a disputa entre eles está em criar, entre o conjunto da extrema-direita, criar uma viabilidade eleitoral, e entre a família Bolsonaro em se safar dos crimes que cometeu. Então, essa disputa ela está interessante. Nós estamos, o espólio eleitoral para a extrema-direita ele é fundamental, mas uma parte da extrema-direita já não quer os Bolsonaro, porque é tanto crime, é tanto equívocos, né? Você ter um que foge para os Estados Unidos, que joga contra o país, essas contradições estão ali colocadas para eles, né? Entre a briga da Michelle e os filhos do Bolsonaro, a gente torce para a briga. É isso aí, Ney. Mas é impressionante como é que a gente ficou refém, né? Como é que um país do tamanho do Brasil ficou na mão de um clã, de uma família e de um líder que não consegue organizar nem a sua própria família e não consegue dar linha nem para os filhos e para a esposa. Então, quando a gente vê essa briga, eu acho que é também a gente acordar para o risco que nós colocamos no nosso país ao deixar nas mãos de uma família aloprada os rumos de uma nação do tamanho do nosso país. Quem é Michelle Bolsonaro? Ela acabou se constituindo enquanto uma figura com uma carinha limpa, mas que representa um projeto político sujo, golpista e que teve no cerne da sua atuação um ataque absurdo ao regime democrático de direito para a manutenção do poder dessa família. Então a gente precisa desmascarar Michelle Bolsonaro, lembrar que ela é bancada por um fundo partidário com salário de R$40 mil do PL Mulher, que, para lembrar bem, foi uma conquista e uma luta de todas as mulheres feministas para garantia de igualdade de gênero e do espaço das mulheres na política que Michelle não representa. Porque o que a Michelle defende, e ela já falou disso várias vezes, é a submissão das mulheres aos homens. Flerta com essas filosofias masculinistas que têm matado as mulheres e nos últimos 15 dias, todos nós estamos assistindo estarrecidos aos feminicídios mais inescrupulosos que estão acontecendo por todo o Brasil, fruto de uma política machista, misógina, de um machismo estrutural e de hoje filosofias masculinistas que estão aí nas plataformas digitais alimentadas pelo ódio às mulheres, pelo ressentimento masculino das mulheres hoje ocuparem espaços de poder, espaços de liderança, como foi o caso do assassinato das 2 servidoras do Cefes do Rio de Janeiro por um colega de trabalho que não aceitava ser chefiado por mulheres e que era um desses ligado a essas filosofias masculinistas que nós precisamos criminalizar e responsabilizar pela morte de cada uma dessas mulheres. Mas, para além disso, a gente precisa também lembrar que a prisão do Bolsonaro e a demonstração da sua incapacidade, inclusive, de lidar de forma digna
com uma prisão porque tentou abrir a tornozeleira, tentou fugir. Então, aquele Bolsonaro fortão, imbrochável, que foi pintado ali entre 2018 e 2022, a gente acaba de ver a mentira que foi esse personagem que hoje, com uma tornozeleira, fica mansinho e quer fugir e quer fazer acordo e chama ministro do Supremo Tribunal para ser seu vice. Então, a gente hoje, todo mundo tem às claras quem é Bolsonaro, um grande covarde que teve o Brasil nas mãos e o fatiou para sua família. Mas o que fazer agora quando esse líder não consegue liderar nem mesmo a sua própria família? Então a extrema-direita hoje ela se reorganiza de uma outra forma. Ela quer também se ver livre do Bolsonaro, que agora é um ninguém e que está inelegível, vai ficar preso até 2033 e já mostrou que não tem caráter e nem capacidade de liderar absolutamente nada, nem mesmo seus filhos e a sua esposa. Eu acho que a nossa tarefa ela é grande no próximo período, mas a gente assistir e às vezes até comendo uma pipoquinha, né? As brigas entre a família Bolsonaro é bom para poder elevar o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa energia, mas a gente precisa entender que o foco hoje da extrema-direita e do centrão é enterrar de vez o Bolsonaro, o bolsonarismo e apresentar um projeto e uma carinha que seja mais palatável para a burguesia brasileira. É isso, Adriana, Ney, 2026 com certeza vai ser um ano decisivo para a gente, né? Então, vamos desde já nos preparando para a batalha aí do próximo ano. Gente, o nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a participação de vocês dois em mais um debate. Obrigado, Ana. Obrigado, Flora. Muito feliz aqui de dividir essa bancada com a Adriana. Então, obrigado, Adriana, pelas suas análises. E obrigado aos nossos ouvintes, os ouvintes do podcast, os ouvintes aí das redes sociais e aos ouvintes da Rádio Favela, que nos encontramos, então, daqui alguma sexta-feira, de novo aqui nesse canal. Quando vocês se encontrarem, já vai ser 2026, inclusive. Então, feliz ano novo, que seja um ano novo de muitas lutas e muitas vitórias para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro. Boas festas, que a gente possa festejar conquistas, mesmo que sejam poucas, e se preparar, se reenergizar para as lutas, para que a gente possa ter um projeto soberano, projeto popular para o nosso país, e que 2026 será uma batalha grande do povo brasileiro contra o imperialismo norte-americano que tenta retomar a América Latina, essa extrema-direita entreguista que tenta retirar o direito dos povos e dos trabalhadores. Então, força para nós, e que esse final de ano possa ser esse momento de reenergizar cada um nas suas crenças, nas suas religiosidades, nas suas famílias, nos seus movimentos sociais e sindicatos. Seguiremos em luta em 2026. É isso aí, Ney. Eu queria também agradecer aqui a Flora, a Carol, ao Ney, que está dividindo essa bancada comigo, emanar boas energias aí para a Jô, dizer da minha alegria de agora compor, né, de forma sistemática, esse espaço aqui para a gente poder debater todas as primeiras sextas-feiras do mês. Estou super feliz. Eu sou uma admiradora do trabalho do Brasil de Fato. Eu acho que é um trabalho que Minas Gerais ganha muito, né, o Brasil como um todo, mas eu acho que em Minas Gerais a gente tem feito um bom trabalho de análise do nosso estado. Eu acho que o Brasil de Fato hoje é a principal mídia alternativa que a gente tem e que produz e elabora, de fato, análises políticas que a gente precisa para se orientar nessa conjuntura tão difícil, confusa e de golpe mesmo, né? Queria desejar também aos ouvintes que estão com a gente, que sigam conosco, que leiam também as matérias do Brasil de Fato. Nós precisamos retomar o hábito da leitura, né? A gente faz muitos vídeos, mas é preciso também ler, refletir, elaborar para a gente poder agir da melhor forma possível, mais consequente possível na realidade, e dizer que assim, esse momento de Natal, de Ano Novo, é um momento de renovação, de ciclo, de energia. Eu queria desejar a toda a militância que nos ouve, que aproveite esse momento com as suas famílias, dialoguem,
conversem, porque 2026 vai ser um ano que a gente vai enfrentar uma luta muito dura, mas que a gente precisa estar energizado, preparado para as batalhas de 2026, que serão duras, mas certamente serão vitoriosas. Então, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, e fé na vida, fé no homem, na mulher e fé no que virá. É isso, minha gente. A gente se vê então na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com a família, com os amigos, com quem tiver interesse de ouvir. Até a próxima semana. Um abraço. E se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Basta buscar @Brasil de Fato MG nas principais plataformas. Acompanhe também o nosso site www.brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana, um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!